Sejam muito bem-vindos a mais um Conversa com o Internacionalista e para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli. No vídeo de hoje, quero trazer uma reflexão muito importante para todos vocês que estão inseridos ou não no contexto profissional de relações internacionais, sejam como estudantes, como bacharéis, pós-graduados, independente da área. Afinal, relações internacionais dão emprego ou não? Recentemente saiu uma matéria sobre a empregabilidade de algumas profissões e, segundo uma pesquisa, a própria matéria dizia que o público de relações internacionais não se considera um público inserido profissionalmente no mercado de trabalho em RI. Isso traz algumas reflexões importantes e como quem está à frente de uma série de projetos e ações pela própria ANAPRE, Associação Nacional dos Profissionais de Relações Internacionais, que representa o profissional aqui no Brasil, além de uma série de outras atividades que compõem o que é a ANAPRE, eu posso dizer que existem alguns pontos a se considerar, tanto sobre essa pesquisa, mas principalmente sobre essa pergunta, né, sobre relações internacionais darem emprego ou não de fato. O primeiro ponto primordial que nós temos que avaliar é que nós não temos um escopo muito bem definido de trabalho. Eu sempre costumo dizer que as relações internacionais nos proporcionam a possibilidade de inovar com a nossa carreira. E quando nós pegamos o exemplo de que o mundo cada vez mais tem essa interface com a globalização e com a alta tecnologia, que muda a cada instante, nós temos um contato internacional muito grande para todas as áreas da sociedade. Já comentei sobre isso várias vezes, mas que necessariamente as nossas relações, até mesmo as relações mais simples que acontecem no dia a dia de uma cidade, até mesmo nas áreas mais remotas, se tem uma influência internacional. Então, por conta dessa observação, o campo de trabalho do internacionalista pode ser muito grande. Fora a possibilidade de ser pioneiro, de inovar e construir uma carreira com bases sólidas que venham a contribuir com essas diversas temáticas. Muito interessante quando nós dizemos isso, porque se nós considerarmos que RI só tem diplomacia e comércio exterior, aí de fato não tem emprego, RI não dá emprego. Porque nós estaremos competindo em um mercado que já tem profissionais sendo alocados. Né? E que um outro ponto interessante nesse aspecto é que, num geral, nós temos na nossa cabeça também, isso nós, internacionalistas, mas principalmente a sociedade, um estereótipo do que é trabalhar com relações internacionais. Então, qualquer coisa que fuja disso, eu não estou trabalhando com relações internacionais, muito pelo contrário. Quando nós temos pessoas, por exemplo, que trabalham com logística internacional, com até mesmo comércio exterior, com vendas internacionais, com a parte bancária, né? A pessoa desenvolve um trabalho ali de conversão do dólar, por exemplo, de análise financeira internacional. Ela não se considera alguém que atua profissionalmente com relações internacionais? Então esse é o primeiro ponto, que nós utilizamos as nossas habilidades em diversas escalas dentro dos cargos que são oferecidos, né, num geral, no mercado de trabalho. Então vejam como que esse é um ponto primordial. As pessoas se consideram empregadas em relações internacionais. Pô, Nilo, mas não tem escrito na minha carteira que eu sou profissional de relações internacionais. Num concurso, quando me perguntam a profissão, ou até mesmo em outras instâncias, né, dos serviços da sociedade, não tem como eu me considerar um internacionalista porque não entra essa nomenclatura. Tudo bem. Esse é um dos trabalhos que, inclusive, a ANAPRE vem desenvolvendo para que nós sejamos inseridos, para que nós tenhamos o direito de existir, né? E esse é um ponto fundamental também. Mas que, num geral, enquanto isso ainda não acontece, que nós tenhamos um olhar de que as nossas habilidades elas estão sendo utilizadas, mesmo que não dentro do estereótipo do trabalho de relações internacionais, para resolver problema. Porque, num geral, é isso que a sociedade busca, é isso que uma empresa, uma organização buscam quando lançam uma vaga. Então, se você se candidata a uma vaga, como não tem uma regulamentação, não existe a responsabilidade técnica de toda e qualquer atividade que
tange o internacional seja composta por um internacionalista, nós concorremos com diversas outras profissões. Uma coisa interessante é que nós não precisamos competir com outras profissões. Esse trabalho ele é complementar. Então, por exemplo, um engenheiro, ele é o responsável técnico por uma obra, mas não necessariamente ele vai executar todo o processo para que aquela obra seja entregue. Existem outras profissões que compõem essa cadeia produtiva e que no final a responsabilidade técnica cai sobre o engenheiro para que ele se responsabilize por algo que ele desenvolveu, né? Pela gestão daquela cadeia produtiva nesse sentido. Então, nós não precisamos competir com economistas, com profissionais do direito, com outros profissionais, no momento em que a nossa especialidade ela vai se tratar sobre o internacional. Muitas vezes, até mesmo com os técnicos de comércio exterior, não existe essa necessidade de competição. Quando nós buscamos uma vaga na qual ela já está lançada ao mercado, quando aquilo já existe, já tem a oferta para aquele tipo de profissional, se tem delimitado aquilo, né, nós estamos competindo sim com diversos outros profissionais, nos quais vão estar mostrando qual o mais apto para resolver problema. Então, nossa, um profissional de educação física que se desenvolveu nessa parte de comércio exterior, ele pode sim acabar conseguindo essa vaga e deixando tanto o internacionalista quanto o técnico em Comex de fora daquela oportunidade. Por quê? Porque não existe a regulamentação e responsabilidade técnica. Ok. Mas nesse ponto nós pegamos muito nessa grande questão que é a capacitação, a profissionalização. Qual desses profissionais é o mais apto para resolver aquele problema que a empresa já tem mapeado e que ela busca um profissional que venha atuar nesse campo. Então, nesse caso, essa informação de que se já tem mapeado é muito importante, porque nós estaremos indo diante de uma oportunidade lançada ao mercado com as capacidades, aptidões, habilidades que nós já temos e que muitas vezes outros profissionais de outras áreas, eles já têm esse escopo mais trabalhado, mais detalhado de quais os problemas eles resolvem. Ah, nossa, mas a universidade não me ensinou a ter esse escopo detalhado. Talvez não seja nem um papel da universidade. Algumas delas fazem, dão esse auxílio para que você desenvolva esse escopo, mas que elas fazem isso de uma maneira complementar. Porque a função da universidade é te ensinar a teoria que venha a ser utilizada para resolver o problema. Já falei sobre isso também. Mas que muitas vezes a maneira como você se posiciona ela é uma caminhada individual. Então, se eu preciso de uma habilidade XYZ para conseguir resolver um problema, então eu tenho que buscar paralelamente aquela construção. Então, eu já dei esse exemplo, mas eu repito, eu utilizo o marketing digital para trabalhar criação de conteúdo, redação para marketing digital. Eu não aprendi isso na universidade. Na verdade, eu nem gostaria de ter aprendido, porque eu perderia o foco daquilo que realmente importa de relações internacionais e me traz um arcabouço para conseguir resolver os problemas que hoje eu resolvo com essa habilidade complementar. Então veja como que isso é importante. Inclusive a ANAPRE tem todo um arcabouço para te auxiliar no desenvolvimento dessas outras habilidades, né, que em geral a universidade vai te trazer algumas, como negociações, vai trazer eventualmente uma matéria sobre agronegócio, sobre comércio exterior, mas que, num geral, o foco da nossa formação é a visão holística, visão analítica e estratégica para diversas questões conectivas e multidisciplinares. E isso é o nosso super trunfo. Quando nós entramos no mercado de trabalho utilizando desse super trunfo, ou seja, tendo uma postura mais proativa ao invés de reativa, de acomodada, nós estaremos conseguindo lançar essas nossas habilidades para o mercado e mostrar o quanto elas são estratégicas. Eu nunca esqueço, eu conheci uma pessoa que trabalhava com comércio exterior e a formação era relações internacionais e trocava várias ideias com essa pessoa. E nesse sentido, ela falava assim, pô, Nilo, mas o meu chefe não me deixa fazer as coisas que eu
que eu gostaria de fazer, né? Ah, mas você já falou para ele? Não. Eu falei, mas por que não? Ah, porque é ele que paga meu salário. Eu falei, cara, mas se ele te contratou para resolver um problema dele, por que que você está esperando que ele direcione as ordens ali, as orientações para fazer do jeito que ele quer? Se fosse assim, contratasse um estagiário que vai obedecer fielmente às palavras dele, né? E não tem necessidade de você usar o seu capital intelectual para isso. Mas muitas vezes nós temos esse amedrontamento, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas nós nos sentimos amedrontados diante da realidade dos empresários, até mesmo por conta de uma ótica vertical, né? De nós conseguirmos enxergar, e isso é uma herança cultural que nós temos aqui no Brasil, tá? Talvez até no mundo, mas que nós não conseguimos enxergar que nós estamos ali para resolver um problema, para contribuir também com as nossas habilidades. E que essas habilidades, muitas vezes, elas vão ser utilizadas de maneira pontual. Pô, mas nossa, teve experiências na sua carreira com growth marketing. O que isso tem a ver com relações internacionais? Tem tudo a ver, gente. Porque eu trazia o meu arcabouço intelectual e as minhas aptidões para resolver o problema, por mais que ele fosse local. E isso me traz a possibilidade de expandir esse conhecimento para outros aspectos da minha carreira, para outros aspectos dos projetos que eu desenvolvo, como, por exemplo, a ANAPRE, como, por exemplo, o Conversa com o Internacionalista e diversos outros, né, outras habilidades que eu desenvolvi ao longo da carreira e que eu pude aplicar quando eu fui empresário em relações internacionais. Então, que muitas vezes nós não enxergamos que aquele trabalho tem relação com RI, mas que ele tem. Então, é muito mais uma questão de mentalidade ajustada de nós, enquanto classe profissional, de que, pô, eu utilizo as minhas habilidades que eu aprendi em relações internacionais para resolver os problemas da sociedade como atividade meio, que é aquilo que eu já comentei também, né? As RI, elas são um propulsor para o alcance de um objetivo. Então, uma empresa que busca, por exemplo, contratar um funcionário para cuidar da parte de comércio exterior ou de logística internacional, ela quer ganhar mais dinheiro. Ela quer manter uma operação estruturada e organizada que venha a refletir positivamente no fluxo de caixa dela. A mesma coisa uma organização, seja internacional ou não, uma ONG, uma OSC, coisas do tipo, que buscam um profissional que venha a agregar com as habilidades que ele tem. Então, pô, a minha habilidade de networking eu desenvolvi através do meu trabalho de relações internacionais, mas que isso é paralelo. E que eu utilizo isso para todo e qualquer projeto no qual eu faço parte. Tá? Então, é essa visão que eu queria trazer para vocês. Que não necessariamente você vai trabalhar no emprego dos sonhos de relações internacionais. Eu espero que sim, até porque nós temos que levar para a sociedade, mostrar para a sociedade o quanto nós somos importantes para abrir os caminhos profissionais. Que esse é o pioneirismo de relações internacionais que eu tanto falo. Então, se eu já estou ali inserido em um contexto em que se tem um escopo muito claro, como eu posso agregar esse escopo? Porque se eu agrego e tem resultados positivos, a empresa necessariamente, né, empresa num contexto geral, vai inserir aquela habilidade num contexto daquela caixinha do que se espera daquele funcionário. E a notícia vai correr, porque imagina que os concorrentes daquela empresa estão notando que ela teve um avanço significativo por conta daquelas habilidades daqueles profissionais. E necessariamente eles vão inserir também. A notícia corre. Quando nós trabalhamos o pioneirismo, a inovação dentro de RI, nós levamos isso para o mercado, muitas vezes nós conseguimos mostrar para um prefeito que o trabalho de um internacionalista é fundamental. Que não necessariamente acontece bastante, viu, pessoal? Outros profissionais de outras áreas para cuidar da área de relações internacionais de uma prefeitura. Tá, então qual seria o diferencial do internacionalista atuando nessa área? Né? Isso faz a notícia correr, porque o resultado vai ser mensurável, o resultado vai ser visível. Então isso traz a possibilidade que outros profissionais sejam contratados, mas não só nisso. No próprio jornalismo, na parte de defesa, né, em outras áreas, mobilidade global, em diversas outras áreas que compõem esse grande campo de relações internacionais,
Caso você não saiba ainda quais são, nós estaremos lançando muito em breve um guia de atuação profissional de relações internacionais pela ANAPRE, para que você tenha a capacidade de vislumbrar essas oportunidades, ao invés de dizer que relações internacionais não dão emprego. Porque, num geral, a sociedade não sabe o que nós fazemos, mas não é obrigação dela saber, pesquisar. É a nossa responsabilidade mostrar para eles, mostrar para a sociedade como um todo, para o empresário, para o diretor de uma ONG, de uma OSC, para um prefeito, para um funcionário público, um secretário de desenvolvimento, e assim sucessivamente para os vereadores, e assim sucessivamente nós vamos conseguir galgar o nosso caminho rumo à empregabilidade, enquanto nós não temos a regulamentação e a responsabilidade técnica. Mas perceba que é um caminho muito mais individual do que coletivo, que obviamente todos fazendo esse caminho individual, isso impacta no coletivo, ao invés de que quando sai uma matéria sobre a empregabilidade de relações internacionais, vira uma pessoa que faz o curso todo, não se projeta, não se organiza na carreira, não se destaca com as habilidades e tudo mais, e vai depois comentar desencorajando pessoas que gostariam de trilhar o caminho com as RI a fazer o curso. Porque, mas eu não tive emprego. Mas tá, você tentou todas as alternativas, você acompanhou os especialistas que trabalham com a ANAPRE, trabalham em outros lugares que mostram para você os caminhos para desenvolver isso, para chegar numa conclusão de que de fato não tem emprego, porque é tipo aquela história do vendedor de sapato, né? É até engraçado falar isso, parece que é papo de coach, mas não é. Que, a pessoa que vendia sapatos foi para uma terra que ninguém usava sapatos. Ela voltou desanimada, dizendo, mas ninguém usa sapato, eu não vou conseguir vender nada. Quando, na verdade, o outro vendedor que percebeu essa informação de que as pessoas não utilizam, ele percebeu que a taxa de conversão do produto dele seria de 100%, basicamente. Se soubessem trabalhar ali, se ele soubesse trabalhar a mentalidade daquelas pessoas, conseguir desenvolver uma venda qualificada para que aquelas pessoas percebam que não utilizar um sapato pode trazer um problema de saúde para ela, pode reduzir a qualidade de vida dela e diversas outras facetas. Então, pessoal, o que eu quero que aconteça aqui é que vocês enxerguem essa oportunidade de vislumbrar caminhos, tá? Porque por mais que a gente mostre para vocês, se vocês não colocarem em prática a visão holística, analítica, conectiva e estratégica que as RI te dão, aí realmente você vai competir com outros profissionais, porque o nosso maior diferencial você não está colocando em prática. Então, pensem bastante sobre isso quando vocês forem falar que RI não dão emprego. Sim, se a gente for colocar na ponta do lápis, existem poucos internacionalistas atuando em profissões que eles consideram relações internacionais. Mas se nós conseguirmos expandir o nosso campo de visão para que toda profissão, toda área de atuação profissional cabe um internacionalista utilizando as habilidades e promovendo essas pontes com o internacional, então tem emprego sim. Tem emprego sim e existem pessoas que já estão trabalhando com isso. Como recentemente até uma colega minha, do CrossFit até, ela é formada em relações internacionais, comentou comigo, Nilo, nossa, eu sou formada há tanto tempo, mas eu não trabalho na área. Conversando rapidamente ali com ela, nós pudemos ver que ela trabalha com marketing e que ela utiliza das estratégias e das habilidades que ela tem de relações internacionais para esse aspecto. Mas eu não estou atuando necessariamente com o internacional, talvez ainda. Mas aí é nessa parte que entra um direcionamento, uma organização do seu plano de carreira, para você conseguir construir um escopo no qual você chegue até a atuação dos seus sonhos. Mas que até esse dia chegar, não menospreze a profissão que você escolheu. Tá? Não menospreze a jornada profissional e sempre traga a responsabilidade para você enquanto profissional. Não vai falar, mas a sociedade, o mercado, a empresa não valoriza. Tá, mas o que você tem feito para mudar isso? Quais habilidades complementares você tem desenvolvido para conseguir mudar esse escopo? Então, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês e que vocês consigam conceber um caminho para trilharem profissionalmente. Tá, isso é muito importante para que vocês consigam enxergar que nós estamos juntos nessa.
Pô, não tem responsabilidade técnica e regulamentação ainda. Nossa, Nilo, mas isso não vai limitar mais ainda o contexto profissional? Vai, se nós continuarmos com essa nossa postura acomodada diante do mercado de trabalho. Se nós conseguirmos mudar essa visão de que, de fato, cabe um internacionalista atuando em qualquer área da sociedade, porque as áreas da sociedade têm um contato internacional e hoje em dia são profissionais de outras áreas que estão desenvolvendo isso, e muitas vezes de uma maneira limitada, porque eles não têm a visão que nós temos, que nós fomos treinados para ter, aí de fato não vai ter emprego. Mas se nós conseguirmos entender isso e lançar o nosso projeto pessoal para o mercado, através do pioneirismo, através da inovação, vai ter emprego. E vai ter emprego para todo mundo. Vai ter muito mais demanda do que procura, né? E esse curso realmente vai se disseminar. E é isso que eu quero que aconteça. É isso que eu quero que você entenda para que você queira que aconteça também. Porque quem estiver trilhando esse caminho agora vai beber água limpa na hora que se disseminar de fato. E aí nós vamos conseguir construir um escopo profissional na nossa profissão. Ah, mas o farmacêutico tem as funções muito bem delimitadas ali do que ele faz. Tá? Então nós, internacionalistas, atuando em diversas áreas da sociedade, nas quais nós somos especialistas dentro daquele escopo, porque foi o nosso recorte, a nossa construção, porque é como se fosse uma pesquisa científica. De você ter um recorte tão específico para não ser vago. Esse é o caminho profissional. E quando isso acontecer, vocês, por exemplo, vão ser convidados para delimitar qual o escopo de atuação daquele tipo de profissão. Estão preparados para fazer história pelas relações internacionais? Percebem o poder disso, do momento que nós estamos vivendo? Então vamos focar nesse momento em levantar a bandeira das relações internacionais, ao invés de postar dizendo que não dão emprego, que, nossa, eu tô no último semestre aqui, até agora eu não consegui um estágio. Mas então, tentem, pessoal, tentem desenvolver esse caminho para que isso seja viável, seja possível. Pô, Nilo, mas eu tentei de tudo e realmente não deu certo. Eu dou meu celular para você me chamar, meu WhatsApp, e eu tenho certeza que eu vou conseguir te auxiliar de alguma forma. Caso você realmente acredite que não conseguiu mesmo tentando de tudo, você pode me chamar e eu tenho a satisfação de conversar com você e mostrar alguns caminhos para você, tá bom? Que, no geral, isso leva tempo mesmo, isso é uma tarefa árdua, não é do dia para a noite. Existem outras profissões que também têm esse problema, até um contexto econômico do nosso país, do nosso mundo, um momento em que nós vivemos em que está difícil para todo mundo, pessoal. Mas que se está difícil para mim e eu não tenho essa visão de que está difícil para todo mundo, eu vou me acomodar e vou criticar as relações internacionais. Mas eu tenho certeza que mesmo que isso aconteça, você critique e você resolva mudar de profissão, vai ser difícil do mesmo jeito. Então, se você realmente gosta das RI, trilhe esse caminho com muito orgulho. Fique à vontade para me chamar, esse é o recado de hoje. Acompanhe as mídias da ANAPRE também, nós fazemos muito por vocês, internacionalistas, mas que esse caminho, ele tem que ser trilhado por você. Por mais que tenha eu, que tenha a ANAPRE, tem vários outros profissionais, vários outros influencers também, que trazem conteúdo relevante. Quem tem que fazer essa escolha e partir para a ação é você, individualmente. Mas no mais, conte comigo, eu agradeço, vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de comentar alguma coisa, de compartilhar com seus amigos e de seguir, caso você não siga ainda. Lembrar de ativar o sino para receber as notificações também. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.